Abra sua Bíblia comigo. Eu vou começar hoje uma série de mensagens. Aos domingos nós vamos falar nisso. Quero começar a trabalhar esse texto de João, capítulo de número 4, onde está centralizado o nosso tema do ano. O tema do nosso ano é adoração e o nosso versículo é o 23 do capítulo 4 do Evangelho de João. E nós vamos tirar uma palavra desse texto, capítulo de número 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E eu quero ler com você o versículo 3, 4, 5 e 6. Versículo de número 3, 4, 5 e 6 de João, capítulo de número 4. Amém? Que diz assim: ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Amém? Algumas versões vão dizer poço. Tá certo? Que seria uma tradução melhor para esse conceito em relação à fonte. E nós vamos começar uma série de mensagens hoje, vamos trabalhar elas por alguns domingos, sobre os poços na Bíblia e as suas lições. Para entendermos o que acontece dentro desse capítulo, dentro desse cenário que envolve a mulher samaritana, eu preciso entender alguns pontos. Então, o primeiro que o Senhor compartilhou ao meu coração foi esse, dos poços. Então, nós vamos trabalhar isso. Nós vamos extrair algumas lições para a nossa vida cristã, vamos procurar compreender um pouco disso. Tudo que está na Bíblia tem um propósito, tem uma lição, tem algo a ser compartilhado conosco. Nós podemos aprender alguma coisa. A Bíblia, ela vai falar para nós sobre dois tipos de poços. Dois tipos. Primeiro, um poço tipo um caracol. Sabe onde ele começa com degraus e ele vai descendo, circulando a fonte até chegar nela. Esse tipo de poço, por exemplo, é onde Rebeca conhece Eliezer, que ela desce até o poço para poder buscar a água. E o segundo é aquele que a gente chama de artesiano, que o padrão dele é o mesmo até os dias de hoje. Tem um em casa, é dele que eu bebo água. Na casa onde moro não tem ligação hoje da Sabesp, é somente a água do poço. Então, esse poço vertical, ele vem desde lá dos tempos antigos. Então, esses são os dois tipos de poços que a Bíblia fala, né? Uma escavação vertical, feita por uma perfuratriz, né? Até ele achar os lençóis de águas. Eles não eram apenas uma estrutura funcional. Na Bíblia, esses dias eu conversava isso com uma pessoa, um dos grandes desafios que a Bíblia ela vem sofrendo nesses últimos dias é que estão tirando dela um pouco da sua essência. E tudo aquilo que se tira, irmãos, vai se perdendo. Né? A Bíblia já teve muita importância, já teve um lugar muito importante. A Bíblia já foi primordial em muitos lugares, em muitas casas, em muitas vidas, mas para algumas pessoas a Bíblia foi perdendo um pouco do seu valor, ela foi perdendo um pouco da sua importância.
Hoje as pessoas veem erros na Bíblia, hoje alguém chama a Bíblia de um livro comum, outros chamam a Bíblia de um livro histórico, outros dizem que não é bem assim, não é tão claro, não é tão... Então eles vão trabalhando. E isso se faz necessário, isso é importante, porque sem isso, Satanás não consegue colocar em prática o seu plano. Se ele não desacreditar a Bíblia, ele não consegue colocar em prática aquilo que ele quer. Porque somos conhecidos como o povo do livro. A Bíblia é a nossa base de regra, de fé, de conduta. É por ela que nos direcionamos. Por isso que tudo que vamos observar, sempre fazemos uma análise. Mas está escrito, está na Bíblia. E nisso somos condenados por criticados por outros. E vemos que hoje temos uma geração de cisternas que pensam de uma forma totalmente diferente. Hoje temos uma geração que ele quer em tudo um verso. Hoje temos uma geração que, para se dizer que algo é proibido, você tem que dar o livro, o capítulo e o versículo. E aí ele vai ler e tem que estar escrito de forma clara. Se não tiver, é uma questão de interpretação. É assim que o Alexandre lê, é assim que eu leio, é assim que o José lê, é assim que cada um lê e cada um vai dando a sua interpretação. Então, o inimigo precisa causar isso. Ele precisa causar isso, porque causando isso, ele tira a credibilidade da palavra. Aí a gente deixa de se conduzir por ela e vamos sendo levados pelos nossos próprios pensamentos, por aquilo que nós mesmos criamos para nós. Ou como diz o apóstolo Paulo, vamos buscando mestres segundo as nossas filosofias, os nossos pensamentos, e isso se torna muito, mas muito desafiador. Então hoje somos uma geração que para proibir alguma coisa, que para dizer que alguma coisa o cristão não deve fazer, ele tem que estar escrito. Por exemplo, pastor, tatuagem é pecado. Tá, então se é pecado, onde está escrito? Aí você tem que dizer, está lá no livro de Ronaldo, capítulo de número 5, versículo de número 22. E não farás tatuagem no seu corpo. Porque se não tiver escrito, ele vai dizer que não tem problema, que não tem nada a ver. Então, a gente vai avaliando isso. E aí aparece alguém da mídia que diz que pode. Aí eu ainda tenho que ouvir isso. Mas quem disse que pode foi fulano. E fulano disse que pode. Aí quem sou eu aqui no Soberano? Né? Aí eu te digo, vá congregar. Eu com fulano, você não te obriga a ficar aqui dentro. A porta só está fechada por causa do ar-condicionado. Entende? É liberdade. Isso é liberdade. É você fazer suas escolhas, né? O que você queira fazer, tem igreja. Irmãos, hoje tem igreja para todo gosto e bolso. É você que opta por aquilo que você quer. Então, a Bíblia, ela tem uma linguagem. E não apenas uma, mas muitas. Então, eu só preciso compreender. Eu só preciso entender. Eu só preciso também querer ouvir aquilo que o céu vai falar para mim. Certo? Por exemplo, se você ler, vamos lá, pegando a Bíblia de Estudo Pentecostal como base, ela tem 31.173 versículos. Tem 1.189 capítulos, 66 livros. E nenhum deles, diz que você não pode fumar. Não tem um versículo na Bíblia que diz, não fumarás. Então, se a Bíblia não proíbe, eu posso fumar. Não diz nada. A Bíblia não diz nada de cigarro. Então eu posso fumar. A Bíblia não diz nada de tatuagem. Eu posso fazer. Qual a diferença? Se a Bíblia não diz nada. Agora, por que para não fumar eu entendo que é um vício? Eu entendo os prejuízos que ele traz. E para tatuagem não. Compreende?
Então, tudo que a gente gosta, irmãos, tudo, absolutamente tudo que a gente gosta, a gente vai buscar um apoio para que possamos tornar isto real. É isso aí. É justamente essa questão. Para o segundo semestre agora de 2025, nós vamos falar muito sobre música. Nós vamos trabalhar muito isso à luz da Bíblia, à luz da história. E vamos ver o que a Bíblia diz, né? Porque hoje é outro ponto que a gente tem dificuldade com os crentes. Por quê, pastor? Porque a gente escuta as pessoas dizerem que não existe esse negócio de música secular e música sacra. Não existe isso. Isso aí é coisa criada pelo ser humano. Só existe música. Legal. Então, o que difere a música ruim da música boa? Eles falam. E o que é ruim? Funk. A única coisa que é ruim é o funk. O resto, se falar de amor não tem problema, se cantar beleza não tem problema, entende? E uns 8 anos mais ou menos, uns 6 anos atrás, não vai tudo isso, acho que não, eu preguei para vocês e disse aqui, prepare-se, porque daqui uns dias, nossos devocionais vai ser um hino, 2 músicas. Uma música, 2 hinos. E hoje você vai para as redes sociais, é normal você ver os pastores cantando. Esses dias um pastor até está aí na mídia, ele pregando, a pregação dele é o amor de Zezé de Camargo e Luciano. Certo? Então ele foi cantando, mandou pôr a letra e ele foi pregando. Se isso aí não é Deus, se isso não é isso e tal, e foi mostrando. Então é isso aí. E não existe diferença. O que hoje eu escuto é aquela questão, a Bíblia não diz nada sobre isso. Entende? E aí não tem problema nenhum. E aí não tem. Então é isso aí. Então o que é adoração? Existe ou não existe? Da onde veio a música? Quem criou a música? O que a Bíblia fala para nós sobre isso? O que é ritmo? O que é melodia? Como isso opera? Para que a música foi feita? Então, tudo isso são detalhes que a gente precisa observar. Então, hoje, o importante é a letra. É o que nós escutamos as pessoas dizerem. O que a letra diz? Se a letra fala coisinhas bonitas, não tem problema nenhum. Tem dificuldade nenhuma. Isso é tão natural que é normal hoje. Você abrir Facebook, Instagram, e está lá os crentes compartilhando uma musiquinha. É natural, os crentes hoje, é normal, é natural. E nisso somos confrontados. Se você prega contra, somos confrontados. Mas você não assiste filme, você não assiste série, no filme tem música, na série tem música. Então, tudo isso a gente vai recebendo como questionamentos. E vamos observando e é natural. O problema não o problema é a letra. Então, para quem acha que o problema é a letra, ele sempre vai achar que é normal. E siga a sua normalidade. A minha Bíblia trata as coisas de uma forma diferente. A Bíblia não avalia só a letra. Não, pastor, não. A Bíblia avalia a fonte. Uma das coisas que a Bíblia avalia é a fonte. Quem está cantando? Não é o que está cantando, é quem está cantando. Quem canta? Entende? Então a Bíblia ela tem uma forma de avaliar diferente da minha forma de avaliar e da sua forma de avaliar. Tiago diz que de uma mesma fonte não pode sair 2 tipos de água. Não pode. Ou é água boa, ou é água ruim. Então, eu só preciso saber qual é a fonte. Quem está cantando? Quem está falando? É isso que Deus observa. É assim que a Bíblia trata as coisas.
E é nesse tratar da Bíblia que a gente vai caminhando, e é por ela que a gente vai formando quem somos. Não por aquilo que pensamos, não por aquilo que alguém canta. Se for só pelo que canta, seria tão interessante, né? A gente poderia fazer muita coisa, muita coisa. Mas isso é Bíblia. É para todos, pastor? Não é para todos, não. O céu nunca foi para todos. Nunca foi. Mas vamos caminhar. Então, esse ano tem muita coisa do céu para nós. Muita coisa do céu para nós. Tá ok? Entendermos isso é fundamental. Né? A adoração, ela tem uma origem. A música tem uma origem. E Deus trabalha muito com isso, com a origem. Quem fez? Quem disse? Quem inspirou? Né? Aí as pessoas dizem, letra não tem problema. Eu lembro que no ano de 91, hoje pastor Elci Ferreira, do Brasil para Cristo, aqui ele dirige o Brasil para Cristo aqui no São João, na época éramos líderes da mocidade. E eu senti no coração de fazermos um trabalho com música na igreja, porque naquela época surgiu essa questão de colocar os discos ao contrário, de ouvir a música de trás para frente. E tem isso. O Elci, ele é formado em eletrônica, e eu falei, Elci, você consegue? Ele falou, não, pode deixar que eu vou desmontar lá a vitrola da minha mãe e a gente vai ver o que faz. E ele desmontou, deu certo, falou, consegui. Falei, então pode deixar que os discos eu providencio. Então peguei algumas coisas que meus irmãos tinham em casa, que não eram cristãos, pedi emprestado algumas coisas e conversamos com o pastor Gonçalo na época, e falei para ele, pastor, vamos fazer uma pesquisa disso aqui, e se for certo, a gente quer apresentar para o Senhor e queremos apresentar para a igreja. Ele falou, então tá bom, se vocês entenderem que isso é certo e que dá para entender e a igreja vai ouvir e entender, vamos fazer. Fomos, meu irmão, muito bom isso aí. Eu achava também que era loucura, até experimentar, até fazer. Aí a gente canta a letra, né? Importante, né, a letra? Se a letra for boa, a gente canta. Música número 1, Balão Mágico, a turma do Balão Mágico, né? Simonia, Jairzinho e não lembro mais quem. Olha a letra da música. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar neste balão super fantástico. Tem problema nessa letra para você? Algum problema na letra? Demônio, Satanás, sexo, palavrão, né? Não dá para cantar, se é só avaliar a letra. Esse mesmo pedacinho, de trás para frente, para quem quiser ouvir. Sim, feliz, vai me levar para o túmulo, porque te adoramos, porque já morremos. Seu consciente, seus tímpanos, sua mente, recebe, sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar neste balão super fantástico. Seu subconsciente recebe a outra mensagem. Sou feliz, porque te adoramos, porque já morremos. Aí é só a letra. Isso, cante só a letra. Você entende? Fonte. Então são detalhes que não adianta discutir com quem gosta, com quem quer. Porque o que o seu consciente escuta é uma coisa. O que o mundo espiritual prepara é outra coisa. Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Por isso que a Bíblia trabalha com fonte. Quem fez a letra? Foi fulano. Não presta. Então, eu preciso entender isso. Então, a gente hoje olha isso. O rapaz até fala, tá, mas aí eu quero poder curtir, eu quero namorar, quero ficar uma noite sozinho com a minha esposa, um jantar romântico. Por que eu não posso ouvir uma música? Por que não pode pôr um hino? Por que tem que ser uma música? E hoje temos hinos que cantam o amor, não temos também? Aí os outros falam, é para namorar. Meu filho, 3 minutos para uma música. E ainda vai pecar, faz o serviço mal feito, aí fica a mulher com raiva e Deus chateado. Então é um desafio, meu irmão.
A gente... Dá para virar essa câmera? É para cá? Não, então virei, meu filho. Vê que eu estou me derretendo. Isso. Então, eu preciso compreender esta essência. Os poços na Bíblia, ele tem um simbolismo muito profundo. Hoje nós vamos falar só sobre poço e cisterna. Porque o cenário do nosso tema se desenvolve justamente aí. E quando o pastor Leandro pregava no congresso da Umadeste, e ele ministrando sobre isso, e eu sentado ali, eu disse isso para vocês assim que assumi o microfone, quem estava, lembra? Porque quando ele começou a falar sobre isso, eu disse para Deus ali, Senhor, faça da Tzidkenu um poço, um lugar de encontro. Faça desta denominação um lugar onde o Senhor possa encontrar vidas, aonde o Senhor possa encontrar samaritanos, samaritanas, e eles possam ter suas vidas transformadas. Precisamos explorar a importância dos poços, suas diferenças em relação às cisternas, seu simbolismo espiritual e como eles continuam a refletir lições importantes para nós até os dias de hoje. Por exemplo, toda a água de poço, de Gênesis a Apocalipse, ela é conhecida como águas vivas. É isso que um poço oferece. O poço oferece águas vivas. Qual a diferença entre poços e cisternas? Primeiro, o que é uma cisterna? Cisterna, você vai ouvir falar dela tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas é um buraco cavado de uma forma mais rápida para reter a água da chuva. Isso é uma cisterna. Essa é a finalidade dela. Mas o que são as cisternas? As cisternas são rasas. Uma cisterna, toda cisterna é rasa. Põe para a gente aí Jeremias. Deixa eu só confirmar o texto, mas eu acredito que é o capítulo de número 2. Capítulo de número 2 de Jeremias. Põe o versículo de número 13, João, por gentileza. Olha o que Deus vai dizer. O meu povo cometeu 2 crimes. 2 crimes o povo de Deus cometeu. Isso ele está falando da tribo, do reino do sul, que é Judá e Benjamim. Eles cometeram 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram. Eles abandonaram a mim, a própria fonte de água viva. E segundo, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Então eles cometeram 2 crimes. Primeiro, eles abandonaram a Deus. Segundo, eles cavaram para si cisternas. Só que esse contexto histórico, ele é tão gostoso, que ele vai mostrar para você que eles abandonaram Deus, mas não abandonaram a cidade de Jerusalém. E também não deixaram de frequentar o templo de Salomão. Então não confunda abandonar Deus com desviar. Tem gente que desvia. Tem gente que abandona Deus, mas ele não abandona a igreja. E é desse tipo de gente que Jeremias está falando. Ele está dizendo, ele está ministrando para o povo dentro de Jerusalém e declarando isso para ele. Vocês cometeram 2 crimes. Isso é crime. Primeiro, vocês abandonaram a mim, a única fonte de água viva. Segundo, vocês cavaram para si cisternas. Vocês cavaram para si cisternas que não podem reter em si água. Então, cisterna é justamente isso aí, é coisa rasa. O que é cisterna? São reservatórios que captam água da chuva, porque ela mesmo não tem água. Uma cisterna, para ser cisterna e ter utilidade, precisa chover. Porque por si só ela não gera água. Ela depende da água que vem de fora. Terceiro,
são mais propensas às impurezas e contaminações. Pode pesquisar na história e você vai descobrir isso. Raramente se utiliza-se de água para alimento de cisterna. Raramente. Porque toda a água de cisterna, ela está mais dada à impureza e a contaminações. Então o que Deus está dizendo para a nação de Israel, o que vocês cavaram para vocês, isso aí vai estar cheio de impureza e contaminação. O que é uma cisterna? Elas não garantem água própria para consumo. Não é algo próprio para consumo. O que uma cisterna retém, o que uma cisterna oferece, não pode ser consumido. O que é uma cisterna, pastor? Elas são limitadas. Um poço é diferente, mas a cisterna, ela tem limites. Ela tem limites de quantidade de água, ela tem limite de existência de tempo, de permanência daquela água. Toda cisterna abandonada, a água que nela permanece, torna-se lodo. O que é uma cisterna? Enquanto elas representam, enquanto vivas, elas representam estagnação. Porque elas retêm apenas a água que veio da chuva e aquela água fica parada, estagnada. Quando eu cavo cisternas para mim, eu me envolvo em situações que me deixam parado. Simplesmente não funcionam. O que é cisterna? Quando se fala em cisterna, fala de algo superficial. Somos atraídos pela superficialidade. Então eu passo a representar algo que é superficial. Sou pastor, mas superficial. Lidero, mas de forma superficial. Sou cristão, mas de forma superficial. Sou músico, eu exerço funções, faço coisas, frequento igrejas, mas tudo é cisterna. Tudo é de uma forma superficial. O que são cisternas? Cisternas são para um momento. E aqui eu acho interessante esse texto, porque 2 de Reis, capítulo de número 3, há uma batalha, pastor Cleito ministrou para nós sobre isso na sua última ministração. Mas em 2 dos Reis, capítulo de número 3, o povo está em batalha e acabou a água. E aí a Bíblia vai dizer para nós que eles mandaram buscar um profeta. E veio Eliseu. E Eliseu traz para eles uma palavra de Deus, que diz para eles assim: olha, cavai cisternas. Sai cavando várias cisternas, porque vocês não vão ver chuva, não haverá vento, mas todavia o vale se encherá de água. E aí vocês vão ter águas para beber, vocês, o seu gado e os animais que estão com vocês, ou seja, os animais de sacrifício. Só que essa cisterna é providência de Deus. Observe isso. Deus está condenando Israel porque eles cavaram cisternas para si. Só que em 2 dos Reis, capítulo 3, Deus manda eles prepararem cisternas. Então eu posso compreender à luz da Bíblia que eu preciso ter discernimento espiritual para entender se a cisterna que está em minha vida é de Deus, se ela é do diabo ou se ela é do mundo. Cisterna fala de algo momentâneo. É para o momento. É para aquele momento. Poço é algo permanente. Cisterna é momentâneo. Cisterna é provisão. É uma porta que Deus abre, é uma janela que Deus abre, é algo que Deus provê para saciar a sua necessidade naquele momento. Não é fixo. Não é para você depender dela. É isso que 2 dos Reis vai nos ensinar. Que Deus providencia cisternas, mas diferente. A água veio caminhando do deserto, diz a Bíblia,
Deus buscou esta água em uma determinada fonte, trouxe ela caminhando pelo deserto, sem se contaminar com a poeira ou com a sujeira. Ela preencheu as cisternas, cisternas que os homens podiam beber, o gado podia beber, os animais de sacrifício podiam beber, e era apenas para o período daquela batalha. Encerrou a batalha, as cisternas eram abandonadas. Eu preciso ter discernimento espiritual para entender, principalmente diante das crises. Olhe para mim. Nós, como cristãos, somos muito propensos, diante de crises, diante de problemas, abraçarmos cisternas achando que é poços. Precisamos de discernimento espiritual para saber o que é provisão de Deus e o que é porta aberta, para entender o que é cisterna e o que é poço. Poço é permanente. Você observa que na comunicação da mulher com Jesus, da mulher samaritana e Jesus, a mulher disse para ela: esse poço aqui é do nosso pai Jacó. Entre o cenário, nós vamos falar disso ainda mais à frente, entre o cenário daquele poço e Jesus e a mulher samaritana, nós temos 2000 anos. Para ser mais exato com você, 1800. Então, poços que Deus abre, eles permanecem. Portas que Deus abre, elas permanecem. Cisternas que Deus abre, é para o momento. É para tirar você do perigo, para tirar você do sufoco. É para suprir algo na tua vida, mas não é para você permanecer nela. Você está entendendo? Eu preciso de discernimento espiritual para compreender o que Deus está fazendo para suprir minha necessidade, para me socorrer no momento de sufoco, para me auxiliar no momento de uma situação difícil, e o que é poço. Porque senão eu me envolvo com a cisterna e perco o poço. Porque o diabo prepara, pastor, lógico. Marcos capítulo de número 4, a partir do número 35, ele enviou uma tempestade. E cisternas, elas foram feitas para se encher com água da chuva. Você está cavando cisternas e o inimigo pode encher ela de água só para prender você nesse cenário, só para manter você no deserto, só para manter você numa situação que não vai fazer você prosperar, que não vai tirar você desse cenário, que não vai mudar a situação. E aí você acha que Deus está tardando, você acha que sua resposta não está chegando, você acha que ainda não é o tempo, porque o inimigo está prendendo você com uma chuva, derramando um pouquinho de água na cisterna, e você está se saciando com ela e dizendo: tá bom, é Deus. É não. Deus não mantém ninguém com cisterna, Deus nos mantém com poço. Ninguém sobrevive de cisterna. Cisterna pode ser uma provisão, cisterna pode ser uma porta rápida que Deus abre. Cisterna é um cenário rápido que Deus cria. Situações. Cisternas são as verdadeiras misericórdias de Deus nos socorrendo. Eu lembro que houve uma fase na minha vida, eu emprestei um cheque, 2 cheques para o meu irmão, que ele precisava comprar algo, pastor Francisco, já dorme no Senhor. Recebi meu pagamento, recebi minhas férias. Meu irmão me ligou e falou: acabei de depositar no banco hoje de manhã o dinheiro. Está bem, 2 cheques, aleluia, glória a Deus. Saí para resolver algumas coisas, eu e a Quitéria perdi meu cartão. Meu irmão, limparam minha conta, levaram minhas férias, levaram meu salário e levaram o dinheiro do cheque. E eu fiquei mais preocupado com o dinheiro do cheque.
A gente se vira. Falei, meu Deus, e agora? Fui no gerente conversar. Ele falou, então, olha, como foi sacado da sua conta com o seu cartão, não tem o que nós podemos fazer. Mas ele ainda me deu uma direção. Ele olhou para mim e disse, agora só um milagre. Eu falei, é mesmo. Eu catei o ônibus e voltei para casa. A Quitéria, e aí, o que o gerente falou? Ele falou para mim orar. Ela, como assim? Ele falou que não pode fazer nada, ele falou que é só um milagre. E eu vou para o quarto. Entrei para o meu quarto. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor não tem nada a ver com isso, eu também não tenho nada a ver com isso, mas eu perdi o cartão. E não estou reclamando das minhas férias, não estou reclamando do meu salário. Eu estou preocupado com o cheque. Porque como é que eu vou ligar para o meu irmão e dizer, ó, roubaram o cartão, roubaram a conta. De tarde o telefone toca. Tem agenda para hoje? Eu falei, tenho não. Pode vir pregar aqui na minha igreja? Posso. Liguei para minha irmã. Você pode ficar em casa, eu vou pregar na igreja de fulano. Ela falou, posso, irmão Eduardo. Fui pregar na igreja dele. Ele falou, está com pressa não, né? Eu falei, não, minha irmã está em casa. Aí pensei que a gente ia até tomar um café na igreja. Não, você vai para a minha casa. Fomos para a casa dele. Aí ele falou, já encomendei uma pizza, a gente vai tomar um café, preciso tirar umas dúvidas com você. E ficamos lá batendo um papo. Ele pegou a Bíblia, fui tirar algumas dúvidas com ele e tal. E daqui a pouco ele falou, me dê 2 minutinhos. Foi para o quarto, quando ele voltou, ele falou, isso aqui é seu. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você acabou de me dar uma aula e ninguém dá aula de graça. E eu fiz a conta dos 2 cheques, fiz a conta das minhas férias, fiz a conta do meu pagamento. Aí depois dei uma olhada no extrato que ele sacou, tudinho, e deixou só os centavos na conta. Aí ele falou, não, jamais eu vou cobrar, te dei meia hora de explicação. Ele olhou para mim e falou, presbítero Ronaldo, eu estava no serviço hoje. E na hora do meu almoço eu fui orar e o Senhor falou para mim, liga para o Ronaldo, leva ele para pregar na sua igreja. Depois você vai preencher um cheque e vai dar para ele no valor assim, 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 e centavos assim e assim. E foi isso que Deus mandou fazer e ele me entregou. Eu abri a carteira, saquei o papel do banco e mostrei para ele. Dá uma olhada no número. Ele, o que aconteceu, pastor? Eu falei, roubaram meu cartão e o gerente falou que era só um milagre. E o milagre está aqui, cisternas. Deus, não é culpa dele, mas eu louvo a Deus. Ele me devolveu o dinheiro dos cheques, as minhas férias e o meu pagamento. E depois, pastor, eu fui me arrebentar a trabalhar. Porque a cisterna não é poço. Eu quero dizer a você, Deus vai preparar cisternas. Prepare-se, porque cisternas de Deus serão abertas sobre a tua vida. Mas entenda, é cisterna, é para socorrer você, não é para você permanecer nela. Isso não é porta. Cisterna é algo que chega, muda a tua vida, ela te prende naquele momento, porque é socorro de Deus para você, mas não é para te permanecer nisso, porque Deus não te sustenta com cisternas. Eu preciso entender isso. Cisternas, será se isso não é humano? Será se não sou eu mesmo? Jeremias 2,13, eles cavaram para si cisternas. Eles cavaram para si, é o que Deus estava dizendo através do profeta Jeremias, cisternas que não podem reter água. Ou seja, aquilo que eu providencio para mim mesmo não vai saciar as minhas necessidades. Eu preciso entender isso. Ou você cuida de você, ou Deus cuida de você. Quem vai assumir as rédeas? Quem está na responsabilidade? Quem depende de quem? Não, eu vou dar um jeitinho aqui, para com isso. Não, eu vou ali, para com isso. Não, eu vou falar. Para.
Volta ao versículo 13, por favor, João. Eles cavaram para si cisternas que não podem reter. O que você busca para você mesmo não vai saciar o que você precisa. A única fonte de água viva é Deus. Existem momentos que a gente precisa tomar decisão. Ou eu deixo Deus cuidar de mim, ou eu mesmo cuido de mim. Ou eu faço o que Deus quer, ou faço o que eu quero. Deus, escute, olhe para mim. Deus não vai transformar suas cisternas em uma fonte de vida. Porque Ele não trabalha com cisternas. O que é que são cisternas, pastor? É alimentar-se do pó, ao invés de beber da fonte. As cisternas, cavar cisternas, rotas, gera fadiga, exaustão. Não estou dizendo que cavar poço é simples. Não estou dizendo isso. Quando mudamos para cá, na década de 80, a casa dos meus pais tinha um poço. E não é fácil cavar um poço. Não é fácil limpar um poço. Tanto que hoje, quando você acha alguém que cave um poço ou que limpa poço, o valor é alto. Por quê? Porque não é um trabalho simples, fácil, mas cavar cisternas causa fadiga, exaustão, vai causar desilusão, porque ela não é permanente. Só vai iludir você. Cisternas são abandonadas. Cisternas não têm nome e não têm dono. Diferente dos poços. Quando você vai olhando para os poços na Bíblia, eu acho isso fantástico. Abraão morre. Por onde Abraão ia passando, ele tinha pelo menos 3 hábitos. Abraão ele armava uma tenda, erigia um altar e cavava um poço. Ele ia deixando os poços, mas deixava nome. Ele deixava registrado. Quem cavou esse poço aqui foi Abraão. Lá na frente, Abraão está morto. Isaac vem fazendo o mesmo caminho e encontrando os poços que o seu pai cavou. Tem dono. O inimigo entupiu, mas tem dono. A gente não nomeia cisterna. Cisterna não tem dono. Porque cisterna é só um espaço que você faz em qualquer terreno, retém água da chuva, se utiliza e vai embora. Tem gente querendo viver com cisterna. Tem gente querendo se relacionar com cisterna. Cisterna, como é que... Cisterna é para ser abandonado. Não se dá nome para cisterna. Cisterna não tem dono. É a maneira humana de satisfazer suas próprias necessidades espirituais. Isso é cisterna. Cisterna é a manifestação das minhas soluções para os problemas espirituais que eu tenho. Tem gente buscando soluções espirituais em cisternas. Cisternas. Para aquele momento, para aquele cenário, para aquela situação. A espiritualidade dele, a espiritualidade dela, o mover de Deus na vida dele ou na vida dela é momentâneo, é congregacional, é congresso, é eventos. Tem gente que se mantém de eventos. Isso são cisternas. O que são cisternas, pastor? São doutrinas segundo as suas próprias concupiscências, capazes de amontoar mestres segundo os seus próprios desejos e ambições. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3. Uma cisterna, pois chegará tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos vivendo esses tempos.
As pessoas hoje não querem mais suportar a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres que lhe digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. O que é isso, pastor? Cisterna. E pensa no tempo que nós estamos vivendo de cisternas. Estamos buscando mestres segundo os nossos próprios desejos, segundo aquilo que eu quero ouvir. Porque a cisterna representa uma espiritualidade superficial. Então eu tenho quem me apoie, eu tenho quem me abraze. Eu conheci uma pessoa, ele era diácono. Aí foi lá para o cocaia, subiu no cocaia, passou a madrugada orando. Disse ele, Jesus veio, Jesus desceu e ungiu, ele é apóstolo. O 14º apóstolo agora, ungido direto por Jesus Cristo. Subiu o diácono e Jesus desceu e ungiu ele. Aí daqui a pouquinho, espera que você vai ver o resultado disso. Acompanhou essa semana um pastor em Minas, estrupou, violentou e matou uma menina de 13 anos. Olha os escândalos que estão acontecendo. Por quê? Porque buscamos mestres. Esses dias eu dizia isso na faculdade. Eu dei um exemplo, utilizando-se até da pessoa do presbítero Pedro, um mestre de obra, vulgarmente conhecido como pedreiro, vamos assim dizer. Você sabe que ele é pedreiro, aí amanhã está sem serviço, passou na Unimed, a Unimed precisamos de cardiologista. Presbítero Pedro, cardiologista, desentupe veia, desentupo cano. Abre peito, eu abro coluna. Então, qual a diferença? Nenhuma. Entra na Unimed, apresenta o currículo dele de pedreiro. E só está aqui para a vaga de cardiologista. Fechamos. Aí você sente um palpitar diferente, vai no médico, marca com o cardiologista. Pedro, você nem une uma coisa com a outra, porque você nem lembrou do Pedro. Mas quando te chamam, você está lá do lado de fora aguardando, sai alguém. Aí ele grita, Ademir Miguel. Ademir, nossa, a voz conhecida. Quando você entra, você dá de cara com o Pedrão. E aí, Ademir? Novidade. Mas e aí, opera ou não opera seu coração? Você está entendendo? Eu não entrego meu coração para quem não está preparado para isso. Mas eu entrego a minha alma para quem não tem capacidade de direcioná-la. E aí? A culpa é dele? Ou a culpa é minha, que não tenho critérios para quem vai me pastorear? Ou a culpa é minha, que não tenho critérios para quem vai colocar a mão sobre a minha vida e dizer, Deus te abençoe? Porque nós estamos buscando cisternas. O que é cisterna, pastor? É a busca desenfreada por prazer nas coisas do mundo. E um tipo de cristão que nunca guarda o que lhe é confiado. 2 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 14. O que é cisterna, pastor? É aquele cristão que ele busca desenfreadamente os prazeres do mundo. Coloca em 2 Timóteo 1,14. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que ele vai compartilhar a Timóteo. Como ele vem chamando a atenção dele. Ele diz para ele assim, olha, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Onde está o teu bom depósito? Como é que você guarda as coisas entre você e Deus? Olha, quanto ao que foi confiado a você, guarde por meio do Espírito Santo. Deus tem confiado em você. As coisas que o céu tem depositado na tua vida. Aquilo pela qual o Senhor te escolheu. Aquilo pela qual o Senhor confiou em você.
O que é cisterna, pastor? É a aceitação do sincretismo religioso, que condensa um pouco de tudo, trazendo uma opção religiosa um pouco, muito desinteressante. Isso é cisterna. Cisterna é isso aí. É a aceitação do sincretismo religioso. Sabe, a gente vai se envolvendo, a gente vai buscando as coisas. E elas vão se misturando. O que é cisterna, pastor? A cisterna fala de constante inversão de valores. E hoje é o que nós mais manifestamos. O modernismo cristão está tomando conta da gente. O que era pecado outrora, hoje não é mais. O que era pecado, hoje não é mais. O que Dante prejudicava, agora parece que fortalece. O que antes era errado, agora é permitido. O que antes era padrões do mundo, está se tornando padrões da igreja. O que é isso, pastor? Cisterna. É isso que Deus disse em Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo me abandonou. Só que eles continuam morando em Jerusalém, continuam frequentando o templo, mas cavaram para si cisternas. O comportamento deles estava igual. O que é cisternas, pastor? É cultos que foram transformados em shows. Canções cheias de heresias. Manipulações de massa. E é isso que a gente quer facilitar. É isso que a gente quer proporcionar. E quando a gente menos espera, estamos iguais ao mundo. Não modifica absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Porque nós vamos cavando para nós cisternas. Só que Jeremias entra condenando a cisterna. Só que toda cisterna seca. E um dos padrões bíblicos é que a cisterna será abandonada. E toda cisterna abandonada, ela se torna uma prisão. Toda cisterna abandonada se torna uma prisão. José e Jeremias experimentaram isso. Foram parar no fundo de uma cisterna. José só não morreu lá porque seus irmãos resolveram vendê-lo. Jeremias só não morreu em uma cisterna porque foi recuperado de lá por alguém que se preocupou com ele. Porque toda cisterna abandonada vai se transformar em uma prisão. Essa cisterna vai prender você. Tem cristãos hoje presos em cisternas que um dia já retiveram água. Mas eles se envolveram tanto com ela que ficaram presos nela. Presos. Presos em uma provisão. Presos em um cenário que não muda. Eu estou pregando para alguém nessa noite que Deus quer te libertar desta cisterna. Disso que você mesmo buscou para você mesmo. Mas a misericórdia dele é tamanha que ele nos livra daquilo que nós buscamos para nós mesmos. Daquilo que nós buscamos para nós mesmos. Eu preciso compreender isso. Eu preciso compreender. Eu preciso ter discernimento espiritual para entender o que o céu tem para a minha vida. O texto que escolhemos, volta para João, capítulo de número 4, por favor. O texto que escolhemos como tema para o nosso ano é adoração. Mas ele se desenvolve à beira de um poço. À beira de um poço. Eu vi Deus manifestar o poder dele em cisternas, mas para provisão, e acabou e ela ficou para trás. Agora as histórias que Deus escreveu em um poço, elas permanecem como lições para nós até os dias de hoje.
Até os dias de hoje, o que são poços, pastor? Todo poço, ele tem algumas qualidades. Primeira delas, todo poço é profundo. Não existe poço raso. Existe poço que pode ter uma veia boa de água e facilitar você tirá-la. Mas não existe poço raso. Todo poço é fundo. O que o céu vai providenciar para você é profundo. Deus não tem negócios conosco no raso. Não existe vida cristã no raso. Não dá para experimentar milagres no raso. Não dá para conhecer o que é Deus no raso. Não dá para abrir a boca e dizer eu sou cristão, se todo esse período que você está dentro da igreja, você está no raso. Se na vida cristã você está sentado à beira de uma piscina, molhando os pés na água, você não é crente não. Você não é cristão não. Você é frequentador de igreja. Você é dependente de cisterna. Porque poço é profundo. Você pode ser frequentador de igreja, adorador você não é não. É por isso que até hoje Deus não te encontrou. É por isso que você procura Deus para cima e para baixo, não recebe profecia, as coisas parecem que não fluem, as coisas não andam, porque você canta, você louva, mas não adora, porque não dá para adorar, no adorador não fica no raso. Vem, Ezequiel. E aí o homem vestido de linho pegou a vara e mediu 1000 côvados, águas que davam pelos artelhos. Só que quando Ezequiel foi se aproximando, o homem ia se distanciando. Isso é relacionamento com Deus. Deus te convida para onde Ele está. E quando você chega, e quando você começa a caminhar para onde Ele está, Ele vai para mais adiante. Ele vai medir mais 1000. Ezequiel, quando chegou onde ele estava, deu água nos artelhos, mas ele já estava 900 côvados mais adiante, 1000 metros. Aí ele vai, mais 1000 côvados. Quando ele chega lá, tem água no joelho, mas o homem já não está lá, já está mais à frente. Por quê, pastor? Porque poço é profundo. Poço é profundo. Quando ele chega, já tem água pelos lombos. Só que o homem foi mais adiante e falou para ele, vem. E Ezequiel não sabia nadar, você vai perceber pelo texto que ele não sabe nadar. E ele olhou e disse, águas agora que só dá para atravessar a nado. Eu não fui. Por quê? Porque não sei nadar. Só que quem está te convidando conhece seus limites. Quem está te convidando também conhece a disposição do teu coração. Aleluia. E é por isso que a Bíblia chama de Davi o homem segundo o coração de Deus. Aí o homem vestido de linho percebeu que se ele soubesse nadar, ele tinha ido. Mas como ele não sabe nadar, ele não foi. Então o homem volta. Porque quando você não consegue mais ir, mas deseja ir, aí ele vem ao seu encontro. Aí ele pega nas mãos do profeta e avança com ele. Vem comigo. Meu irmão, e quando o céu pega na sua mão, aleluia. Aleluia, lembra do Covid que era proibido tocar, porque tocou, pega, o céu é assim, quando ele te toca, ele te influencia com o que está nele, o celeste, aramandécia, começa a envolver o terreno, o que você não sabe, mas quando o céu toca em você, ele habilita você para fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Quando o céu toca em você, ele capacita você a realizar aquilo que você não sabe realizar. É assim. Ele pega na mão do profeta e mergulha com ele. E é Deus mergulhando com ele.
Eu acho esse texto lindo. Lindo. Porque poço é profundo. O céu quer te levar a um nível mais profundo. Deus não está buscando cantores, pregadores, tocadores. Deus não está procurando isso. Deus não está procurando líderes. Deus não está procurando, não. Deus está procurando adoradores. E quem é adorador vai no nível mais profundo. Quem é adorador vai no nível, porque poço é profundo. Poço, suas águas vêm de uma fonte freática. A fonte está embaixo. É diferente de uma cisterna, ela depende do que vem da chuva. O poço, a fonte dele está lá embaixo. Você tem que cavar até achar a veia. Ele depende da fonte que passa por baixo. Da onde vem tua dependência? O que é poço, pastor? Poço é interno e profundo. O que é poço? Poços são para gerações futuras. Você está cavando agora. Você vai beber dessa água. Sua família vai beber desta água. Só que esse poço é para a geração futura. João capítulo de número 4, versículo de número 6. Vamos ver o texto onde ela diz: esse poço é do pai, do nosso pai Jacó. Só para me pedir algo e te dar uma ideia. Vamos lá, versículo 11 diz que é maior. Não, versículo 12. Versículo de número 12. Se tiver uma caneta aí do ladinho do versículo 12, põe o sinal de mais e põe assim, 1.800 anos. 1.800 anos depois que Jacó cavou o poço, a mulher samaritana estava na beira dele, com Jesus sentado nele, conversando. Aleluia. Há 50 anos atrás, eu estava no colo da minha mãe, numa igreja, lá na rua Cabo Antônio, Jardim Tranquilidade. Não, na rua Dona Dica. Não, Dona Dica não. A debaixo da Dona Dica? Jacob? Não é não. É a debaixo da... não é não. Não era, Zuleide, atrás da sua casa? Isso que era o tabernáculo, não é isso? Eu estava no colo da minha mãe. Oi? Frei de Andrade. Obrigado, Zula. Um pregador veio, olhou para ela e disse: é filho da senhora? Ela disse: é. Ela falou: a senhora está segurando um pastor. Deus tem um ministério pastoral na vida dos teus filhos dentro da tua casa. Minha mãe bebeu da fonte. E olha eu aqui. E olha o Moisés lá em Lisboa, lá em Portugal. Você está entendendo o que o céu está falando com você nessa noite? Que o que Deus tem para você não é só para você, é para dentro da tua casa. E não é só para os teus filhos e para as tuas filhas, é para os teus netos que você não conhece ainda. Eles vão beber desta aramandécia, eles ainda vão beber desta água. Aquilo que parece loucura, aquilo que ainda não é tão real assim, o céu já está providenciando. Jacó estava lidando com um poço aqui. Ele entrega aquela região para a descendência de José. Mas eles nem sabiam que aquele poço estava na programação, que um dia Deus falou: rapaz, eu gostei disso que você está fazendo, Jacó. Um dia eu vou descer e vou sentar à beira desse poço.
poços são para gerações futuras. O que Deus tem para você não é só para você, é para geração futura. O que o céu tem para você não é só para você, é para geração futura. É por isso que o inimigo se levanta, é por isso que o inferno tenta, é por isso que ele não vai desistir, é por isso que o mundo se arma para parar você, porque ele sabe que o céu tem para você não é só para você. O que são poços, pastor? Cavar um poço é desafiador, mas o resultado é gratificante para você e para a geração futura. Cave poços. Cave poços. Abraão cavou poços, lá na frente está Isaac lutando por esses poços. O que são poços, pastor? Eles eram pontos de encontros. No próximo domingo você vai ver. No próximo domingo, meu alvo é Abraão. Vamos começar falando de poço, Abraão e os poços. Depois, no outro domingo, nós vamos para Isaac e os poços. No outro domingo, nós vamos para Jacó e os poços. No outro domingo, nós vamos para Eliezer e os poços. No outro domingo, nós vamos para Moisés e os poços. E no outro domingo, nós vamos para Jesus e o poço. Nós vamos falar de poço. Poço é lugar de encontro. Por isso que eu estou orando a Deus, Senhor, faça da Ticidiquém um poço de encontro para vidas. Aqui está, Senhor, o ambiente está sendo preparado para o Senhor. Assenta-te nesse lugar e marca encontro com vidas. Está Jacó fugindo, meu irmão. Quando ele encontra um poço, saciou a sede do corpo, saciou a sede das suas emoções, porque quem aparece não é nem ilusão, meu irmão. Toda linda, cheirosa Raquel. Jacó falou: eita, até acredito que ele até esfregou o olho assim. É visão? É não, meu filho, é poço. Poço tem muito mais do que você procura. Poço tem água viva. O que o céu tem para você é algo vivo. O que o céu tem para você é algo vivo. E o que é vivo dá trabalho, não dá? O que é vivo dá trabalho, meu irmão. É lindo a gente dizer: olha, minha mulher, vou ser pai. Mas se prepara. Se prepara para a valsa. Melhor momento do filho é quando ele: mãe! E você como pai, toma. E teu filho está te chamando. Lidar com o que é vivo é desafiador, mas é recompensador. O que é poço, pastor? Histórias e destinos se cruzaram em poços. Histórias e destinos se cruzaram em poços. Estamos falando de uma época que as pessoas saíam de casa para ir até um poço. Está entendendo? Para buscar uma água. E daqui a pouco histórias se encontravam. Daqui a pouquinho histórias, destinos se cruzavam em um poço. Você percebe o que o céu faz? Você vem buscar uma água, o céu prepara uma história para você num poço. É assim que a banda toca. Fui convidado para cantar na Esperança da Vida, Congresso dos Jovens. E lá fui eu, para o poço. Quando sento no poço, olho para o meu lado direito, Quitéria. Aí, bebendo água até hoje. O poço tem história para a tua vida. O céu tem muita coisa para nós. Negócios foram feitos junto ao poço. Você vem para o poço buscar uma água, o céu resolve preparar um negócio do céu para você. E de repente você fala: rapaz, eu não esperava por isso no poço. Em um poço não. Então você vem para adorar e o céu prepara algo para você. O que são poços, pastor? São sinais de provisão divina. Não é à toa que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais.
nunca mais terá sede. Você entende o que é um poço? Poço é provisão divina. E quando Deus provê, você nunca mais tem falta. Tem não. Tem não. Porque poço é lugar de provisão. E Jesus olhou para a mulher no versículo 14 e disse isso para ela: quem bebe dessa água aí volta a ter sede, mas quem bebe dessa aqui, ó, esse poço aqui, quem bebe dessa água aqui nunca mais vai ter sede. Eu vou trazer uma provisão para a sua vida. Eu vou preencher o vazio da sua alma. Chega de ter necessidades na alma. Eu vou trabalhar na tua alma. O vazio da tua alma acabou. Eu vou preencher isso aí. Eu vou trabalhar nas tuas emoções. Chega de sofrimento. Chega de solidão. Chega de estar sozinho. Chega de se sentir vazio. Eu vou preencher o vazio da tua alma. E você nunca mais, nunca terá sede. Aleluia, 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 aleluia. E tem mais. E essa água, ela vai saciar a sua sede. Você nunca mais vai ter sede. E ela vai fazer dentro de você uma fonte. O céu tem poder de transformar você em um poço. Mas deixa para depois. Os poços, eles vieram para dar destaque ao papel da mulher nos tempos bíblicos. Isso é fantástico. Porque é responsabilidade da mulher o buscar água. E como é lindo quando a mulher entende quem ela é no reino, quem ela é na vida. Vamos começar assim, vamos pela vida. Quem ela é na vida, quem ela é dentro de casa, quem ela é no reino. Porque o mundo está dizendo aí, a Bíblia é machista, religião é machismo, né? Os homens não entendem, alguns homens não entendem o que é submissão. Mas os poços vieram a existir para dar um destaque ao papel da mulher nos tempos bíblicos. Porque era a responsabilidade delas buscar água no poço. E é um cenário lindo. Cheguei a ver minha avó em Pernambuco fazendo isso. Vi minha mãe fazer isso algumas vezes. Elas pegavam um pano, enrolavam, colocava na cabeça, tacava o balde e cheio de água e vinha caminhando. E um menino aqui, 5 na barriga, 3 na saia, 4 arrastando não sei o quê, e com o balde aqui em cima, não é? Lembra disso, essa cena? Eu lembro. Tá as mulheres na Bíblia caminhando para o poço buscar água em um dia comum. Deus vai trabalhar muito na nossa vida em dias comuns. Prepare-se. O céu vai começar a trabalhar na sua vida em dias comuns. Tá Zípora em casa. Pega o cântaro e vem para o poço buscar água. Um dia comum. Quem ela encontra no poço? Moisés. Olha o que o poço tinha reservado para ela. Como é lindo quando a mulher entende o papel e a importância dela. Como é lindo quando mulheres entendem que elas podem providenciar água. Como é lindo quando a mulher compreende que o papel dela tem poder de mudar cenário, de reescrever histórias. E se falar de água é falar do símbolo da palavra, é falar do símbolo do Espírito Santo.
Eu falo para mulheres nesta noite que precisam compreender que você precisa levar o Espírito Santo para dentro da tua casa. Que você precisa levar a palavra para dentro da tua casa. É posicionamento. Isso é tão sério que no Novo Testamento você só tem um homem carregando um cântaro, que é na última ceia, que os discípulos olham para Jesus: e aonde vamos fazer? Aonde o Senhor quer? Entra na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Não é normal. Quem carrega o cântaro são as mulheres, mas é na casa deste homem que a última ceia será preparada. A água estava vindo da fonte. Fala para ele: prepara a casa. Você não foi num poço buscar água? Foi, então prepara a tua casa, porque o poço está vindo aqui. Aleluia, aleluia, bendito seja o teu nome. Ei, mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa. Ei, vamos levar água para dentro dessa casa. Ei, vamos voltar a fazer. Eu nem sei se tinha um nome. A minha avó falava o nome daquele pano: rudia, não é isso? Isso, prepara a tua rudia. Prepara, meu filho. Deus já te deu essa cabecinha abençoada aí para carregar água. Deus te deu habilidade para isso. Prepare tua rodia. Pegue teu cântaro. Pegue teu balde. Encha de água. Vá para a fonte. Vá buscar água na fonte. Não interessa o que dizem, não interessa o que pensam. Tua casa está precisando de água. Teu marido precisa de água. Teu filho precisa de água. A tua casa está precisando de água. Prepara a tua rodia. Vai para a fonte, vai para o poço. Vai para o poço. Aramandécia. Era cante oreba sobre andarrácia. Ei, prepara a tua rodia. Larga aquela roupa lá, larga. Vem amanhã, vem à tarde. Vem orar, vem para a fonte, vem para o poço. Leve água para dentro da tua casa. Porque tem algo no poço, tem algo preparado, tem algo reservado para você nesse poço. Você não tem noção do que o céu tem para você. Você não tem noção. Você não tem noção. O que são poços, pastor? Não é coincidência que tantas histórias bíblicas mostram mulheres em poços. Os poços eram locais de trabalhos, encontros, de mudança de vida. Rebeca, Raquel, a mulher samaritana, todos tiveram encontros marcantes no mesmo cenário. Um poço. Um poço. Um poço. Onde há poços, há esforço, mas também a dependência de Deus. Porque quem cava um poço, cava buscando uma veia de água. O que são poços? Jesus usou o exemplo dos poços e da água viva para nos lembrar que a nossa verdadeira fonte de vida está em Deus. A nossa verdadeira fonte de vida está em Deus. Isso é poço. Isso é um poço. E olha que ele não é orgulhoso. Ele quer fazer um reino. Ele não tem nem medo. Ele quer fazer um reino de fontes. Jesus, olha, eu sou a fonte. E se você beber do que eu te der, eu vou fazer de você também uma fonte. E aí você vai saciando, dando água, ele vai virando fonte. Somos fontes. Fontes. Você está entendendo isso? Precisamos compreender isso. Você é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que tipo de água sai de você? Que tipo de água nós temos? Será se não estamos como Israel, como disse Jesus?
Eles me deixaram, eles cometeram 2 crimes. Deixaram a mim e cavaram para si cisternas. O céu tem algo a mais para nós. O céu tem algo melhor para nós. O céu tem algo superior para nós. O que o céu não tem para mim, pastor? Cisternas. A não ser que seja para te socorrer. O céu prepara cisternas para te socorrer. Mas você não pode depender delas. Porque o que Deus tem para você são poços. O que Deus tem para você é um poço. Amém? Amém? O que o céu tem para você é um poço. Porque tudo começou ali, ó. É isso. Nós somos isso, somos uma fonte. E a gente precisa jorrar. Precisamos jorrar para a vida eterna. Para quem precisa, a gente precisa ter para dar. Deus tem poços para você. Amém? Ele pode preparar cisternas, eu creio. Eu creio que essa semana o céu vai preparar cisternas para socorrer você. Mas o que o céu tem para você é poços. Essa cisterna é só para socorrer você, alimentar você, preparar você e te dar força para cavar poços. Porque vamos cavar poços. Onde Abraão chegava, ele armava uma tenda, erguia um altar e cavava um poço. Armar tenda é descansar em Deus. Armar um altar é adorar a Deus. Cavar um poço é depender de Deus. Cavar um poço é ato de fé. Beber da água é resultado da minha adoração. Você adora e Deus trabalha. Você adora e Deus trabalha. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor?